Olá, você que acompanha as ações do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro pela TV ou pela rádio CRARJ. Bem-vindo a mais um programa. E hoje nós vamos conversar com o deputado federal Carlos Alberto Lopes sobre Palavra do Presidente, que é um programa aqui também do Conselho que fala sobre a crise nas instituições brasileiras. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Quero agradecer ao nosso presidente Wagner Siqueira pela oportunidade de estar aqui para discutir os problemas nacionais. Isso aí. É importante que o administrador saiba disso, porque o administrador também pode ter uma grande participação nessa questão aí, não é? Com certeza. Eu acho que o papel do administrador no nosso país é de fundamental importância, porque o nosso país dispõe, segundo o último levantamento da Casa Civil da Presidência da República, o Brasil hoje dispõe de 180 mil leis. Mas se essas leis não forem seguidas de políticas públicas, e aí a importância do papel do administrador, políticas públicas têm que ser feitas, têm que ser planejadas pelo administrador de formação. Né? Se nós não tivermos políticas públicas que sejam seguidas após as leis, essas leis ficam mortas no papel. Agora, sobre essa questão das leis ficarem mortas, crise nas instituições, como anda a relação dos três poderes, né? O legislativo, o executivo, o judiciário, na sua opinião, na sua visão, nessa experiência que o senhor já tem de carreira política? Eu estou há 48 anos na vida pública, né, como administrador. 44 no Poder Executivo, né, atuando nas três esferas da federação, federal, estadual e municipal. Né, e estou há 4 anos no meu primeiro mandato como deputado federal. Eu não tenho dúvida em dizer que nós vivemos, na minha visão, um dos piores momentos da vida pública brasileira. Por que um dos piores momentos na minha avaliação? Porque o Executivo quer legislar através de medidas provisórias, muitas das vezes pela falta de agilidade do Poder Legislativo. Então, o Poder Executivo, através de medidas provisórias, que, como todos nós sabemos, é um instrumento que o Poder Executivo usa para colocar de pronto, imediatamente, uma futura lei, né? O Legislativo se rebela contra o Executivo, porque ele acha que as ações do Poder Executivo têm que ser, e é verdade, têm que ser precedidas de projetos de lei encaminhados para ser aprovados na Câmara e no Senado Federal. Então fica uma briga entre Executivo e Legislativo, né? Por sua vez, o Legislativo briga com o Judiciário, mais especialmente com o Supremo Tribunal Federal, que em função da inação do Poder Legislativo, muitas vezes é obrigado a legislar, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição Federal. Muitas vezes o Poder Legislativo legisla, analisa projetos de lei, aprova projetos de lei que são inconstitucionais. E o Supremo Tribunal Federal tem que verdadeiramente intervir. E aí fica a briga entre Legislativo e Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Então fica a briga entre esses três atores, né? Entre Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, entre si, né? Não guardam as suas atribuições constitucionais, cada um tem um papel, o Executivo tem um papel de executar as leis, o Legislativo fazer as leis e o Judiciário ser o guardião da constitucionalidade dessas leis. Então eu realmente, como ator hoje, como deputado federal, como eu disse no meu primeiro mandato, eu estou completamente preocupado com o encaminhamento que essas questões vêm sendo dadas, porque nós não sabemos qual vai ser o desfecho dessa briga, né, entre Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Nós temos agora um exemplo que caracteriza muito bem isso, que é o afastamento do presidente do Supremo Tribunal, ministro Joaquim Barbosa, que em razão de ter endurecido na ação 470, que é a ação do mensalão, que todos conhecemos com a ação do mensalão, de ter sido duro na análise dos desvios de condutas de algumas personalidades da República, acabou tendo que se afastar porque o Brasil, sobretudo as pessoas que fazem parte do poder, não acreditavam que essas pessoas, que são figuras proeminentes, eram figuras proeminentes da nação, do Poder Executivo, não acreditavam que elas pudessem ser penalizadas.
Mas aí é o cumprimento do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O senhor acredita que acontece algo como se essas pessoas se considerassem como, não sei, celebridades acima da lei, e aí por isso acabam retalhando o Poder Judiciário, que cumpre o seu papel em fiscalizá-las? Seria isso? É exatamente isso. No Brasil, nós tínhamos a mania de achar, sobretudo as grandes figuras nacionais, que elas estão acima da lei. Né? E eu posso te dar um exemplo que é a política pública Operação Lei Seca. Eu fui o formulador e o coordenador geral dessa política pública, Operação Lei Seca, né, que hoje é um case, para usar a palavra da nossa administração, é um case fantástico da administração pública brasileira. Né? Hoje nós estamos em 19 estados da Federação Brasileira, né? Salvando vidas. A Operação Lei Seca completou agora, no dia 19 de março de 2014, 5 anos de atividades ininterruptas, todos os dias da semana, de segunda a segunda-feira. Né? E ao longo desse período nós já salvamos mais de 20 mil vidas. Né? E o que eu quero dizer, fazer essa analogia, é o seguinte: quando nós lançamos a Operação Lei Seca, a política pública, em 19 de março de 2009, a grande mídia, né, e algumas autoridades públicas, a grande mídia dizia que isso era fogo de palha, que isso não ia pegar, porque ia ter o jeitinho brasileiro, ia ter a carteirada, eu sou fulano de tal, eu sou isso, sou aquilo. Né? A grana, o dinheiro para comprar a autoridade policial. Né? E eu dizia na época, né, como administrador que formulei essa política pública, que a Operação Lei Seca era para valer, que não ia ter carteirada, que não ia ter dinheiro para o guarda. Né? E as pessoas pagaram para ver. E nós já estamos há 5 anos aí. Né? Então, fazendo uma analogia com essa questão federal, né, as pessoas se sentem acima da lei. Muitas pessoas e autoridades públicas, parlamentares, atores e atrizes de TV, jogadores importantes de futebol, né, foram infracionados. E quando a mídia percebeu, e eu, por exemplo, eu ia para as universidades, para as escolas, para os sindicatos, fazer palestras de conscientização, porque a Operação Lei Seca não é contra a bebida, ela é a favor da vida. Quem quiser beber, beba à vontade. Agora, depois de beber, pelo amor de Deus, não beba. Vá de táxi, vá de metrô. Enfim, chama um amigo para dirigir, que é o amigo da vez. Né? E eu sempre dizia isso. É para valer, não tem dinheiro para o guarda, não tem carteirada, seja quem for. Né? E quando eu ia fazer essas palestras nas universidades, nas escolas, nos sindicatos, enfim, as pessoas, uma pergunta era inevitável: mas como é que o senhor conseguiu fazer prevalecer a lei? E a minha resposta era muito simples. Muito simples. A colocação em prática do artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E ponto. Né? Então, fazendo uma correlação com o que acontece na República, nós tínhamos essa mania de entender, né, sobretudo essas pessoas que se acham personalidades, figuras importantes, que a lei não é para eles, a lei é para os outros, para nós não. Né? E não é verdade, a lei tem que ser cumprida. Então, no caso do mensalão, né, o nosso ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, eu acho que a ação 470, a ação penal 470, que é a do mensalão, ele é um divisor de águas. Antes da ação 470, que as pessoas não acreditavam que essas pessoas que foram condenadas e presas poderiam ser condenadas e presas, né? E depois da ação 470. Antes todo mundo achava que todo mundo era impune. Então a pior situação de um cidadão, que para cometer desvios de conduta, para cometer a criminalidade, a violência, é ele sentir que ele pode ficar impune. É impunibilidade. Né? E essa era a regra do jogo no nosso país. A partir da ação 470, o povo brasileiro, né, aplaudiu o comportamento desse ministro,
presidente do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito ao cumprimento da Constituição brasileira. Cumpriu o papel dele. Cumpriu o papel dele. Agora, nessa questão sobre o Lei Seca, que assim, na minha opinião, é um exemplo no sentido dos três poderes agindo com sinergia, que é você elabora um projeto, que é a função do deputado, do vereador, né? Você tem a execução desse projeto, depois que vira lei, e você tem a penalização no caso que está previsto. E aí, acima disso, acho que a divulgação de quem pode ser punido, dos direitos, o esclarecimento da lei acaba fortalecendo. Seria isso? É exatamente isso, né? Só que isso, na prática, não vem ocorrendo na nossa República, né? Porque o Legislativo, que teria a função principal dele como legislar, muitos projetos são encaminhados à Câmara ou através de medidas provisórias, porque nós também temos que separar o papel de cada um. O Poder Executivo não pode ficar à mercê do Poder Legislativo para poder trabalhar. O Poder Executivo tem as suas obras, tem os seus projetos, que ele tem pressa de fazer. E muitas vezes, quando o Poder Executivo usa o caminho legal, que é a apresentação de um projeto de lei para ser votado na Câmara e no Senado, esse projeto fica 6, 10 anos, 12 anos tramitando. O Poder Executivo não pode, em função das necessidades, das carências, né, dos anseios da população brasileira, não pode ficar à mercê desse marasmo no Poder Legislativo. E aqui eu faço uma meia-culpa, embora eu não haja dessa forma, né, mas infelizmente o Poder Legislativo do brasileiro ele tem deixado muito a desejar, né, haja visto as manifestações de junho, que ocorreram no ano passado. A população foi para a rua por quê? Porque o Poder Legislativo, né, e se o Poder Legislativo não legisla, o Poder Executivo não pode agir, né? Então a população foi para a rua por causa dos serviços públicos mal prestados de uma forma geral, por causa de uma saúde que está doente. A saúde brasileira está doente. Quantas vezes nós vemos na televisão diariamente pessoas morrendo nos corredores dos hospitais, né? A educação, nós vimos recentemente numa emissora de televisão, num programa dominical, as pessoas, os garotos das escolas indo fazer as suas necessidades básicas no mato, né? A segurança pública no nosso país é um caos, né? Nós temos a exceção do Rio de Janeiro, que criou as UPPs, né? As unidades pacificadoras, que retomou os territórios das mãos dos traficantes, das mãos dos milicianos, né? Mas é só o Rio de Janeiro. Nos outros estados nós não temos isso. Nós temos estados aí completamente conflagrados, né? Então, educação, saúde, segurança, serviços públicos de uma maneira geral. A população brasileira, em junho do ano passado, foi para as ruas, foi para as ruas devidamente, porque não é possível o cidadão pagar o que paga de impostos, né? Hoje a tributação no nosso país é uma das maiores do mundo, quase 40%, né? O cidadão brasileiro trabalha 5 meses do ano para poder pagar impostos. E que deu o retorno disso, né? Então a população foi para as ruas por insatisfação com o Congresso, né? Com o Poder Executivo, que não legisla. 2 semanas antes de explodir aquelas manifestações de junho do ano passado, eu fui para a tribuna ler um artigo que eu escrevi como administrador e como deputado, intitulado Estamos Cegos e Surdos. Quer dizer, durante 2 anos, eu, como líder do meu partido, eu alertei ao presidente da Câmara, ao colégio de líderes, que se reúne todas as terças-feiras, eu vim há 2 anos dizendo, olha, nós não estamos votando, nós não estamos pautando as necessidades do povo brasileiro. Nós temos que mudar essa pauta. Nós não podemos votar aqui coisas de interesse pessoal dos deputados, em detrimento das necessidades da população, né? E não ouviram. 2 semanas antes, eu cansado de defender isso no Colégio de Líderes, fui para a tribuna da Câmara ler esse meu artigo, Estamos Cegos e Surdos, que está no meu blog, né? Carlos Alberto Lopes, RJ, né? blogspot.com. Está lá registrado.
E eu falei da tribuna. Pois bem, 2 semanas depois, explodiu as manifestações. Aí o presidente da Câmara convocou uma reunião de todos os deputados, com urgência, através de telegrama, para fazer uma reunião, iniciou a reunião dizendo que nós estamos surpresos com o que está acontecendo. Eu aí levantei, embora no meu primeiro mandato, né, e disse, surpresos? O senhor não ouviu? Eu aqui durante 2 anos falando sobre isso. O senhor não ouviu o meu discurso da tribuna? Um artigo que eu escrevi, estamos cegos e surdos? Quer dizer, e continuamos cegos e surdos, a grande verdade é essa, continuamos. Fizemos alguma coisa lá para inglês ver, etc. e tal, mas a população continua desassistida na área de saúde, na área de educação, na área de segurança, nos serviços públicos de uma forma geral, né? Pagamento de impostos que não são correspondidos com as ações do governo, né? Seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo. Então, realmente, nós temos muita coisa aí pela frente para poder tentar mudar essa política pública do nosso país. E aí, nesse sentido, eu quero pedir aos meus colegas administradores aproveitar essa oportunidade dessa entrevista para fazer um concitamento aos nossos administradores. Nós precisamos, colegas e amigos administradores, eu sou administrador por formação, nós precisamos nos interessar mais pela vida pública brasileira, né? Nós temos poucos administradores na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Nós precisamos chamar para nós, administradores, a elaboração dessas políticas públicas. Porque, como eu disse no início dessa entrevista, não adianta nós termos 180 mil leis se elas não forem seguidas de políticas públicas. E políticas públicas têm que ser elaboradas pelos administradores, que têm esses instrumentos na mão, de planejamento, de coordenação, de controle, de levantamento da situação, da criação das soluções, da verificação dessas ações e da implementação dessas políticas públicas. Nesse sentido, a política pública Operação Lei Seca, ela é exemplo para o nosso país. Nós estamos em 19 estados da Federação Brasileira, 10 países de língua portuguesa. É o projeto mais importante da minha vida profissional. Eu já fiz centenas de projetos, mas por que ele é o mais importante? Porque ele salva vidas. E agora, em setembro do ano passado, eu apresentei um projeto de lei, que é o projeto de lei número 6.520, né, que institui o Programa Nacional de Redução de Acidentes de Trânsito, né, que é um programa que, se esse projeto for aprovado, nós vamos tentar implementá-lo nos 5.565 municípios brasileiros. Ou seja, é a Operação Lei Seca que foi formulada e é operacionalizada no Rio de Janeiro como exemplo para todo o país. Nesse caso, do cumprimento de cada função dos 3 poderes, os 3 poderes cada um no seu lugar, no seu devido, na execução do seu devido serviço, funcionaria melhor a gestão pública? Sem dúvida, sem dúvida. E a pressão popular ajuda muito nisso? A pressão popular é de fundamental importância, só que nós temos defecções, né? Quando a população vai para a rua, né? A população que brota naturalmente, isso é muito importante em termos de pressionamento sobre os poderes públicos, executivo, legislativo e judiciário. Se a população não tivesse ido para a rua, talvez o Supremo Tribunal Federal não tivesse condições de penalizar essas pessoas que usaram o mensalão. Certamente foi a pressão da população, a opinião pública que fez com que o Supremo Tribunal Federal penalizasse essas autoridades. Senão isso não aconteceria. Só que na execução dessas manifestações, isso ocorreu no nosso país. As manifestações de junho, a primeira, foram válidas, porque ela brotou do coração de cada um de nós, e foi no Brasil todo. Depois elas começaram outras manifestações, já aí com um cunho político, com a infiltração de pessoas com interesse político, de tirar partido político dessas manifestações. Porque manifestação que brota do seio da sociedade brasileira, ela não quebra, ela não depreda, ela não usa máscara, né? Então, nós temos que distinguir uma coisa da outra. Isso é muito ruim, porque isso prejudica o voluntarismo da população, né? Quando essas pessoas são introduzidas no meio da população para ações que não estão em consonância com as leis. Nós vimos aí um jornalista que foi morto com
com uma bomba, um foguete, né? Isso é o quê? Isso é uma deterioração da manifestação legal, a manifestação legítima, né? Aquilo ali não é uma manifestação legítima. Ninguém atira foguete para defender um anseio da população. Então nós temos que ter cuidado com isso, separar o joio do trigo para que as pessoas possam identificar realmente o que é uma manifestação saudável, legítima, de uma manifestação com interesse político. Para que tudo caminhe numa sinergia benéfica a todos. Exatamente. Né? Tem algo mais que o senhor queira falar? Não, eu só quero agradecer, né, essa oportunidade, como eu disse, que o presidente Wagner Siqueira me dá para discutir. Aquela palavra dele naquele programa foi uma palavra muito importante, foi uma afirmação de que realmente nós que somos administradores, estamos preocupados com essa não conformidade entre os três poderes. Você imagina o seguinte: se nós tivermos os três poderes em constante conflito, nós não vamos resolver os problemas brasileiros. Então, eu quero mais uma vez chamar os meus colegas administradores para nós assumirmos o papel que nos cabe de formulação de políticas públicas, porque são essas políticas públicas que vão equacionar os problemas brasileiros. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço mais uma vez ao nosso presidente Wagner Siqueira. Ele, naquele programa que ele fez anteriormente, todas as colocações dele foram colocações prudentes, né? E eu quero, mais uma vez, convidar os meus colegas administradores para que nós possamos assumir o papel que nos cabe de formulação de políticas públicas, porque sem políticas públicas nós não vamos resolver os problemas brasileiros. Perfeito. E você, muito obrigado pela audiência, por nos acompanhar até aqui. O Palavra do Presidente, que trata desse assunto, você pode assistir na TV do Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro, entre outras questões que são tratadas lá. Você também pode baixar o aplicativo do Conselho na Play Store ou na Apple Store e acompanhar tudo que o Conselho Regional de Administração aqui do Rio tem feito. Muito obrigado, fique bem e até o próximo programa.